Hoje é o dia que a glória do Senhor repousa. Principalmente, eu vou falar isso sem demagogia. Você que enfrentou tanta coisa para estar aqui agora, eu sei que tem muitas pessoas que realmente, infelizmente, ficaram impedidas de estarem aqui. Outras, se fizessem um esforço, poderiam estar. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que eu ouvi ontem aqui, eu estava até na oração da noite de Abraão, o bispo Rodrigo, na hora da oração, ele lembrou uma palavra que traduz exatamente como é que nós obtemos as nossas conquistas. Porque a palavra do Senhor fala que o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por quê? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Vou repetir. Desde os dias de João Batista até hoje, ou seja, até agora, o reino dos céus é tomado. É o quê? O que é uma coisa tomada? Pegada, possuída, apropriada. Por intermédio de quê? De esforço. É lógico que não é o esforço braçal, porque não é com a força do braço que nós obtemos o reino dos céus. É com esforço espiritual. Não é com o esforço do braço, das normas cerimoniais, das liturgias que se toma o reino dos céus, dos costumes. Não é o fato de você guardar tradições, não é o fato de você guardar as tradições cerimoniais que fará com que você herde o reino dos céus. Não é isso. Não é isso que vai te fazer herdar o reino dos céus. O esforço que você vai fazer para herdar o reino dos céus é o esforço espiritual. Não é na força do braço. Não são com os conceitos cerimoniais, costumes, tradições. Não, eu não vou cortar o meu cabelo vai crescer, vai ficar bem grandão. Não, eu já posso cortar o cabelo, eu não devo mostrar o cabelo. Não, eu já devo usar uma roupa comprida. Não, eu devo usar uma roupa verde, outra vermelha, outra branca. Não, eu não devo comer isto. Eu não devo comer aquilo. A mulher perguntou para mim na Semana Santa: bispo, o senhor quer que eu faça o quê? Que peixe? Eu falei: minha irmã, eu comi peixe antes de ontem, hoje eu queria comer um negocinho diferente. Só não podia fazer tipo uma buchada de bode. Entendeu? Um sarrabulho, um mocotó, comidas que eu gosto light, comer bem light. Entendeu? Só não podia fazer aí um testículo de boi com pimenta. Coisa leve. Aí ela falou assim: mas bispo, mas o senhor vai comer carne hoje? Eu falei: se tiver, eu como. Ela falou: não, porque hoje é sexta-feira santa. Eu falei: mas qual o problema? Não, porque geralmente o pessoal come peixe, Eu falei: não, geralmente eu como peixe todo dia, mas hoje eu queria comer uma carninha, como se fosse ali o fim do mundo, entendeu? O fato de eu comer o que eu quisesse, o fato de eu usar uma roupa
né, portando-se de maneira decente, você pode usar o que você quiser, a moda é sua, você é que diz. Quem está me entendendo, sim ou não? A moda é sua, é você que diz, não é os conceitos, sabe, de regras, de costumes, que vai te levar a algum lugar, não. O esforço que faz com que você tome posse do reino dos céus é espiritual. O esforço que faz com que você apodere-se do reino dos céus é um esforço espiritual. E os que se esforçam se apoderam dele. Veja, o reino dos céus é uma promessa. É uma promessa. Ainda ontem eu me lembro que eu falava na noite que tem muitas pessoas que acham que as dádivas do Senhor, elas são, sabe, inquebráveis, impossíveis de serem perdidas. Não, não são. Não são impossíveis de serem perdidas. Existem duas coisas distintas: a promessa de Deus, a sentença de Deus, e as dádivas de Deus. O que é uma sentença? Sentença é quando a sua situação está transitada e julgada. A pessoa que estava morrendo, como o filho dessa senhora que emocionou todo mundo aqui agora, que estava desenganado, lá no hospital, o médico falou: mãe, se não morrer, vai carregar sequelas a vida toda. E o garoto está aí pulando, feliz, bonito, simpático, sadio, gordinho, viu? Cadê ele? Né? Chega a estar redondinho. Que menino é bom, é redondo mesmo, assim, bem, né? A bochechinha assim, brilhando. E danado, menino é bom, é danado. A avó chegou para mim e falou: bispo, bora aqui nesse menino, que esse menino é danado. Eu falei: não, deixa assim mesmo, menino é bom, é assim. Olha lá, feliz da vida. Aí você pergunta: mas vem cá, bispo, o que houve com ele? Isso aí foi uma questão transitada e julgada. Deus declarou a cura na vida dessa criança, e ninguém pode tirar aquilo que foi determinado na vida dele. A saúde que Deus deu para ele está aí, ninguém tira. Isso quer dizer que esse garoto não vai passar por problemas na vida? Vai, todos nós passamos. Glória a Deus, lutas, dificuldades, com certeza vai. Mas são coisas da vida que todo mundo enfrenta, passa e supera quando vive a fé. Mas aquilo que foi dado, ninguém tira. Diga glória a Deus. Quando Lázaro estava morto lá na sepultura, a causa de Lázaro foi julgada, transitada e julgada pelo Senhor, e ele deu a sentença, ele declarou. Qual foi a sentença que Jesus declarou? Lázaro, sai para fora. E aquele que era morto reviveu. Aquilo que Deus deu para Lázaro, ninguém tira. E Lázaro foi curado da doença que lhe acometeu e ressuscitado da morte que aquela doença levou ele. E aquilo que ele recebeu foi dado para Lázaro, e ninguém pode o quê? Ninguém pode tirar, acabou. Mas eu pergunto: Lázaro está vivo? Ele morreu, não morreu? Morreu de outra coisa, mas daquela ali, não. Lázaro morreu de quê, bispo? Eu não sei lá, de morte, morrida. Mas daquilo que ele foi curado, ele não morreu, morreu de outra coisa. Mas daquilo que ele foi curado, não, porque aquilo foi uma sentença de Deus. Sentença é palavra lançada, é promessa. Isso é sentença. Isso é palavra, promessa. É diferente. Dádiva é outra coisa. Dádiva é dom. É dom. Um exemplo de dom: o amor.
uma dádiva. A fé é uma dádiva. A fé é uma dádiva. Todos vocês têm fé. Amém? Agora, você pode exercitar a sua fé e a sua fé tornar-se uma fé forte, uma fé genuína, uma fé íntegra, uma fé pura, uma fé sobrenatural, ou você pode pegar aquela fé e deixar ela lá no canto, e aquela fé se tornar uma fé ociosa, uma fé mole, uma fezinha, uma fé que nem levanta assim a fé da pessoa. Ai, meu Deus do céu, ai, estou com uma preguiça danada. Então, o fato de você ter a fé não significa que ela não pode ser amortecida, não significa que ela não pode ser amolecida, afundada, estragada. Ela pode ser estragada. A salvação é uma dádiva que você recebe, e essa dádiva é uma dádiva que você deve agarrar-se com unhas e dentes. Aliás, o Senhor Jesus já previne quanto a isto, quando Ele fala da salvação. Pois a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que pensa que está de pé, cuide para que o quê? Não caia. Jesus está dizendo que a pessoa, mesmo estando de pé, pode acontecer dela o quê? Então vigie para que isto não aconteça, porque isso pode o quê? Isso pode acontecer. Essa historinha de dizer, não, eu estou salvo, já era. Estou salvo, já era. Deus já me fez a promessa da salvação. Pode acontecer o que for, eu vou ser salvo. Não caia nesse conto, não. Não vá nessa, não, hein? Vai. A palavra é clara. Vamos na Bíblia. Vamos na palavra. E o que diz a palavra? Que aquele que está em pé, cuide para quê? Não caia. Cuidar para não cair exige o quê? Alguém falou aí no meio? Não, tem gente que está afiada aqui. Cuidar para não cair exige o quê? Esforço. Quem falou? Agora todo mundo falou, né? Orar, vigiar para não cair exige o quê? Exige esforço. E esse é o esforço a qual a palavra de Deus se refere, que se toma o reino dos céus, que se apodera do reino dos céus. E se você não estiver pronto para arregaçar as mangas espirituais e esforçar-se para ficar de pé, olha, meu amigo, você não vai se apoderar do reino dos céus. Sinto muito lhe informar, mas você não vai se apoderar do reino dos céus, porque só vai se apoderar do reino dos céus quem fizer o quê? Esforço. Esforço para quê? Para que não caia. Quem já andou de barco aqui? Não, mas não é andar de barco ali não é aqui, não é na balsa Santos, Guarujá ou Ilhabela, não, é em alto mar. Quem já andou em alto mar? Em alto mar. Já? Quem já pegou um vento daquele de 16 nós? Já, meu irmão? Então o senhor sabe o que é que eu estou falando, né? O barco balança de um lado para o outro, meu chapa. Você fica assim, ó. Você não sabe se vomita ou se agarra no barco. E o barco fica assim, ó. E você fica assim, ó. Se você for pegar alguma coisa no outro lugar, até o câmera balançou ali. Se você for pegar alguma coisa em outro lugar, você vai assim, ó. Da cabine do barco até a proa ou a popa, você vai assim, ó. Isso é para pegar um fósforo lá na frente. E segurando para quê? E isso cansa. Você pegar um fósforo lá na popa e voltar para a cabine, você
Parece que arrastou um carro. Esforço para não cair. E no caso do barco, não é cair dentro do barco, não, às vezes é cair fora. E você cair lá em alto mar, meu filho, dependendo da hora e do dia, já cai, já entregando a alma. Esforço para não cair. A palavra de Deus é clara. Aquele que pensa estar em pé, cuide para quê? Para que não caia. E para você não cair, você tem que fazer um esforço. Para você não cair, você tem que se esforçar. E este esforço é o esforço que faz com que você se apodere do reino dos céus, como está escrito aonde, meu filho? Mateus capítulo 11. Você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Vamos ler de novo? Desde os dias de João Batista. 11 não, 12, não é? 11, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, quer dizer, até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Esforço para que você não caia, esforço para que você não desanime, esforço para que você não desista de lutar, esforço para que você guarde o seu coração das decepções, das frustrações, das injúrias. Quando você é ofendido, qual é a vontade que você tem? De dar onde, senhora? Não posso falar isso no ar. Mas a vontade que dá é essa mesmo aí que você falou aí. Mas aí o que Jesus ensina? Se te baterem numa face, o que o Senhor ensina? Mostra aí na Escritura, Mateus 5,39. Eu, porém, ouvi, vamos do 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eu pergunto, é fácil não resistir ao perverso? Não. Para fazer isso, não é fácil. Se não é fácil, você está fazendo o quê? Um esforço. E é este esforço, junto com outros tantos esforços, que faz com que você se apodere de quê? Do reino dos céus. Que faz com que você guarde a sua coroa. Porque a vontade é retribuir. Aliás, a sua carne chega a fazer assim, ó, respirar aliviada. É ou não é verdade? Quando você passa no trânsito, né, calmo de São Paulo, que você vê aquele motoqueiro chegando no seu retrovisor e fazendo assim, ó, prac. A vontade que dá é o quê? Retribuir. Mas Jesus diz o quê? Calma. Quando alguém te ofende nas redes sociais, lhe critica, fala mal de você, qual é a sua vontade? Responder, revidar, justificar-se. Não é assim? A vontade é essa. É claro que existem casos que cabem, né? No caso de uma injúria racial, no caso de uma injúria, né, de um preconceito xenofóbico, no caso de uma injúria racial pelo fato da pessoa ser negra, ou ser de outra cor, ou de outra etnia, por ser nordestino, por ser isso, por ser claro que cabem casos que cabem um processo porque a pessoa infringiu ali a lei.
E todas as vezes que você é ofendido, a vontade que dá é você se vingar. E quando a pessoa se vinga, ela chega, sente o quê? Um alívio, né? Porque ela falou assim, ela fez isso? Pois também eu fui lá e fiz aquilo. Falando. E ainda conta para as amigas, né? Fulano foi lá, foi o quê? Fui mesmo? Falei, foi, mas eu fui lá, peguei também o carro dele, passei a chave assim, arranhei de um lado do outro, assim, ó. Enfim, assim foi. A alma da pessoa chega a dizer assim, fiz isso no meu, também eu fui lá e fiz no dele. Então, esse também fui lá e fiz no dele, representa a vingança, representa a retribuição carnal, que não é bom. Por que não é bom, bispo? Porque isso representa o descontrole da crença, da fé, da subserviência que você tem em Deus. Sua alma vai se sentir grata com isso. É ou não é verdade? E é isso que a natureza nos ensina, retribuir com a mesma moeda, não é assim? A natureza nos ensina isso, mas o Espírito nos ensina diferente. E para nós fazermos diferente, não é fácil. Se não é fácil, por quê? Porque necessita de esforço, carece de esforço. E esse esforço não é brincadeira. Você está pensando que é fácil a vida do crente? A vida do crente não é fácil não, meu amigo. Você tem que engolir cada sapo calado, não é verdade? Você tem que relevar tanta coisa, sim ou não? Você tem que passar por cada uma que você não passaria se você não fosse crente. Você sabia disso? Meu amigo. Você não passaria se você fosse crente. Um rapaz falou para mim, um obreiro lá em Salvador, falou, bispo, essa madrugada não foi fácil, essa noite não foi fácil. Eu falei, o que foi, obreiro? Ele falou, poxa, cheguei até tarde hoje aqui na igreja. O que houve? Uma confusão danada, meu cunhado, quando ele toma umas duas, ele vai lá para o portão de casa, xinga, esculhamba todo mundo, procura confusão, chutou meu portão, jogou pedra no vidro, quebrou o telhado, quis bater em todo mundo, e minha mãe me controlando para mim não sair, e eu mandando ele se acalmar, e ele mandou eu ir para tudo que é lugar que existe aí no mundo. Não foi brincadeira não, até controlar esse homem, a turma do deixa disso chegou, conseguiram afastar ele de lá, está lá meu portão quebrado, meu vidro estourado com a pedra. Não é brincadeira não, a gente olha, só Deus. E ele me xingando, aí ele falou assim, mas ele faz isso hoje porque eu sou crente. Aí eu falei assim, mas como assim? Ele falou, não, ele faz isso hoje, que ele sabe que eu sou crente, estou na igreja, sou obreiro. Aí ele falou assim para mim, se fosse antes de entrar na igreja, ele não fazia isso não, porque eu quebrava a cara dele todinha. Falei, calma, obreiro, não é assim. Ele falou, não é assim, eu sei que não é, mas era. Eu falei, calma, irmão, você está muito nervoso, calma, respire fundo. Ele falou, não fiz nada disso, estou falando, se fosse, e pior, que eu não quero nem falar que é verdade, eu não vou falar não, para não dar moral. Mas se brincar, meu amigo, tem coisas que você só ouve porque você é crente, cristão, filho de Deus. Você é chamado de tudo que é nome, de otário, de besta, de bobo, né? É ou não é verdade? E a gente tem que retribuir, absorver essa maldade e retribuir o quê? Amor. Paciência, compreensão, oração. Sim ou não? Esse é o ensinamento de quem? De Cristo. Esse é o ensinamento de Cristo. Mas fazer isso não é fácil, porque a carne pede outra coisa. Pede ou não pede? Mas para você fazer o que pede o Espírito, você tem que se esforçar. E é este esforço que te garante você guardar o seu coração de todas as mágoas, ressentimentos, ódio, maldades, vinganças, perdoar aqueles que te ofenderam, deixar para lá, porque isso vale mais a pena
do que você satisfazer a sua alma. É ou não é verdade? A mulher que é traída, qual é o conselho da amiga dela? Fulano vai lá e dá o troco também. Hein? Chifre trocado o quê? Não, ué? Vai nessa não, hein? Isso aí é o pedido da carne. O Senhor ensina isso? Deus ensina outra coisa. Deus ensina outra coisa. Deus ensina você a agir de outra maneira, né? Aliás, Ele ensina você a agir de duas maneiras nesse caso especificamente. Ele ensina você ou a dar um ponto final naqueles que não lhe valorizam, naquela que não lhe valoriza ou naquele que não lhe valoriza, ou ensina você a perdoar o erro que foi cometido e dar oportunidade para aquela pessoa, para que ela possa se consertar e não fazer de novo, né? O que você vai fazer? Eu não sei, o casamento é seu, é você que sabe. Eu leio a Bíblia, só leio a Bíblia, o que você vai fazer eu não sei. Tá aí as alternativas. Mas a carne pede isso? Não, a carne nem pede uma coisa nem outra. A carne pede outra coisa, vingança, né? Pagar na mesma moeda, não é assim? Então, para você não fazer a vontade da carne, você tem que fazer um esforço. É aí que a palavra do Senhor ensina a semear no Espírito. O que é semear no Espírito? Gálatas capítulo 6, abra para mim, por favor. Semear no Espírito significa você fazer o que deve ser feito para você ser feliz na sua vida espiritual, para você garantir a sua coroa da vida. Diga glória a Deus. Vai lá do início para mim, por favor. Quando diz assim: o que o homem semear, isso também o quê? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Esse se não desfalecermos já significa dizer que uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa de Deus, do bem, da fé, que semeia no Espírito, é possível que essa pessoa possa desfalecer. Sim ou não? Sim. E ela pode desfalecer, bispo? Pode, está na Bíblia, está escrito. Quando diz se não desfalecermos, está dizendo que é possível que alguém, mesmo vivendo no Espírito e plantando no Espírito, possa desfalecer. Por isso, meus amados, nós temos que vigiar muito, muito, as dádivas que Deus nos deu. A fé, o amor, a salvação. Quem está me entendendo? Temos que vigiar. Porque não pense você, Jesus, eu já entreguei minha vida ao Senhor e eu já tenho a salvação na minha vida. Quem tem a salvação aqui? Levanta a mão. Quem tem a certeza da salvação? Misericórdia, tá ruim a igreja, só eu, só? Você não tem não? Quem tem a certeza da salvação? Muito bem, glória a Deus, nós temos. Isso não significa que a nossa salvação é vitalícia. Se eu der um mole no caminho da minha salvação, eu posso perdê-la, ou não posso? Você está salvo hoje, e amanhã?
E amanhã? Se você tiver na fé, se você vigiar, se você cuidar, aí com certeza você pode estar. Mas se você der mole, a salvação que você tem hoje não é garantia da salvação que você vai ter amanhã. Quem está entendendo? Ah, bispo, mas se a pessoa perdeu a coroa da vida, é porque não era de Deus. Se fosse de Deus, não perdia. Você acha? Você acha isso? A palavra fala claramente. A palavra fala claramente. Guarde a coroa da vida. Quem é que dá a coroa da vida? Deus. Deus é quem dá. Está escrito, mostra lá, meu filho. Conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Ninguém tome a tua coroa, só se toma a coroa de quem tem. E quem tem a coroa, recebeu a coroa de quem? Quem deu a coroa para a pessoa? A coroa representa a salvação. Quem deu para a pessoa? E aquilo que Deus deu, a coroa que Deus deu, ou seja, a salvação que Deus deu para uma pessoa, ela pode ser tirada da pessoa? Pode. Está na Bíblia, está escrito. Quando ele fala, pois, guarde a tua coroa, para que ninguém, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ele está dizendo o seguinte: você tem, eu te dei, mas você tem que conservar. E como é que conserva a salvação? Com esforço. É com esforço que você conserva a salvação. É quando você diz não para as propostas indecentes do diabo. É quando você engole sapo calado. É quando você sai como otário. É quando você vira outra face daquele que te ofendeu. É quando você perdoa aquele que te fez o mal. E isso não é fácil. Isso demanda esforço, e é este esforço que faz com que você, faz com que você o quê? Não, faz com que você se apodere do reino dos céus, e se apoderar do reino dos céus não é fácil, demanda esforço, mas é possível para todo aquele que quiser. E se você quiser, você pode se apoderar do reino dos céus. Diga glória a Deus. Meus amados, quem vive de passado é museu. A salvação que você tem hoje, você tem que matar um leão por dia para você conservar ela na atividade. Porque se você der mole, mesmo que Deus tenha te dado, mas foi Deus que me deu. É Deus que dá, mas você pode ser tomado, perder aquilo que Deus te deu. Aquilo que tu tens pode ser tirado de você. De maneira, meus amados, que nesta vida nós temos que andar vigiando, esforçando-nos. Quem está me entendendo? Quando a pessoa morre, tem um ditado que fala assim, fulano, como é? Bom descanso, não, descanse em paz. Né? Quando a pessoa morre, fala assim, descanse em paz. Está certo, porque é a hora que a pessoa tem que descansar mesmo, é depois que vai. Porque até o dia de ir, meu filho, até o dia de ir, meu amado, você tem que andar, meu caro Miguel, com o olho aberto e o outro o quê? Um olho aberto e o outro o quê? Fechado não, esbugalhado. Guardando o que tens. Guardando o que tens. Quem tem aqui um coração limpo? Sem mágoa de ninguém. Não falei perfeito não, querida. Só o fato da senhora ser santista já mostra que
não está tão legal. Quem tem um coração perfeito, levanta a mão. Perfeito, ninguém, nem eu levantei, nem ninguém levanta a mão. Agora, quem tem um coração limpo, aí eu levanto a mão. Aquele coração que não guarda mágoa de ninguém.